O Antigo Egito foi uma civilização do Antigo Oriente, próximo ao norte da África, concentrada no curso inferior do Rio Nilo, onde atualmente é o país moderno do Egito. Religião no Antigo Egito. A antiga religião egípcia consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios no Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas, por serem politeístas, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses. Então, esses deuses eles poderiam ser representados de três diferentes maneiras, a primeira era antropomórfica, que era uma forma humana, um deus de forma humana, zoomórfica, que era forma animal, e a antroposomórfica, que era uma forma humana e animal ao mesmo tempo. Entre esses principais deuses egípcios, podemos destacar Horus, Ra, que era deus do sol, Ísis, deusa da fertilidade, Anubis, deus dos mortos, Mat, deusa da justiça, e entre outros. Foi então que, com a revolução de Akhenaton, o faraó que acabou com 2.000 deuses instaurou o monoteísmo no Egito, ou seja, existia apenas um deus. Então, desde o início de seu reinado, o faraó Akhenaton e sua mulher Nefertiti decidiram desafiar todo o sistema religioso do Antigo Egito. Só que após o seu reinado, o Egito voltou a ser politeísta. A arte egípcia era imensamente rica e diversificada e podia ser manifestada através de pinturas, esculturas, esfinges, das quais podemos citar a Esfinge de Gizé, que além de ser a mais famosa, foi uma das primeiras a serem construídas e é considerada a maior estátua esculpida em um grande bloco de pedra, visto que possui 73 metros de comprimento, 19 metros de largura e 20 metros de altura. As pirâmides, que eram feitas de pedra e que temos como exemplo as pirâmides de Gizé, quais são Quéops, Quéfren e Miquerinos, e fazem parte das 7 maravilhas do mundo, e entre outras formas de manifestação artística. Além disso, devido ao fato da maioria de suas obras estarem ligadas à sua religião ou representarem algum evento político, as figuras mais comumente retratadas nas mesmas eram as dos seus deuses e do faraó. Uma curiosidade sobre a arte egípcia era a chamada Lei da Frontalidade, que consistia em as pinturas serem feitas sem a utilização das 3 dimensões, ou seja, elas tinham altura e largura, mas não possuíam profundidade. Dessa forma, os olhos, os peitos, os ombros e o tronco eram representados de frente, já a cabeça, as pernas e os pés eram retratados de lado. Entretanto, tudo isso mudou durante o reinado do faraó Amenófis IV, pois, ao longo do tempo, a ampliação dos poderes sacerdotais ameaçava até mesmo a figura do faraó. Tanto que houveram momentos em que alguns sacerdotes chegaram a ocupar o topo da hierarquia política do Antigo Egito. Essa disputa de poder entre sacerdotes e faraó apenas crescia com o passar do tempo e teve seu auge no século XIV a.C., até que o faraó Amenófis IV, usando a justificativa de limitar os poderes da classe sacerdotal egípcia, realizou uma reforma religiosa onde o único deus a ser adorado seria Atom, o disco do sol, instaurando, assim, no Egito, a religião monoteísta. O faraó Amenófis IV, considerado também o representante e filho do deus Atom, mudou seu nome para Akhenaton, isto é, aquele que adora Atom, e realizou a construção da cidade também denominada Akhenaton, que nesse caso significa horizonte do disco solar, e foi transformada na capital de todo o Império Egípcio. A reforma de Amenófis IV teve influência também nas manifestações artísticas do Egito, onde os corpos e rostos das esculturas tornaram-se mais finos e mais realistas. Nefertiti, cujo nome significa a mais bela chegou,
nasceu em 1380 a.C., no Antigo Egito. Ela começou a aparecer em representações feitas em pedras aos seus 14 anos, que foi quando ela se casou. Ela sempre foi representada menor que Akhenaton, mas com o tempo ela conseguiu se igualar a ele. Isso mostra a sua grande importância. Com seu carisma e sua empatia, juntamente com o seu poder que ela adquiriu ao longo do tempo, ela conquistou a população. Mas com toda a riqueza voltada para a família real, os sacerdotes ficaram insatisfeitos. Mas isso não era o único problema, pois o faraó não tinha nenhuma habilidade para guerras ou política. E aos seus 34 anos, Akhenaton faleceu, provavelmente por causas naturais. Grande parte dos especialistas acreditam que Nefertiti ficou com o trono, sendo assim ela a única rainha. Logo após assumir o trono, Nefertiti trocou seu nome para Nefer-Neferuaton, por razões políticas, pois ela não queria estar associada ao seu marido, o faraó Akhenaton. Mas isso não adiantou, pois a crise continuou e a população continuava insatisfeita. E 3 anos após assumir o poder, Nefertiti foi morta e o Egito passou a ser governado por um jovem de apenas 9 anos, o Tutankhamon. Curiosidades sobre Nefertiti. Período de riqueza. O início do período em que Nefertiti ela esteve casada com Akhenaton foi um dos mais ricos do Egito. Assim, os 17 anos, compreendidos entre 1353 e 1336 a.C., foram de grande sucesso econômico. Seus pais. Segundo algumas teorias, Nefertiti ela seria filha de Ai, uma autoridade do alto escalão que mais tarde se tornaria faraó. Entretanto, acredita-se que Tei, a esposa de Ai, ela não seria a mãe biológica da rainha Nefertiti. Então, para os estudiosos, a mãe verdadeira de Nefertiti ela teria falecido, sendo Tei a sua ama de leite. Significado do nome Nefertiti. O nome, como dito antes, significa a mais bela chegou. Contudo, o seu novo nome após a morte do seu esposo significa belas são as belezas de Atom e uma bela mulher chegou. Papel político e religioso. Através das antigas representações de Nefertiti, é possível deduzir que a rainha representou um importante papel político e religioso. Então, na crença do seu povo, durante o governo de Akhenaton, ela era o aspecto feminino de Deus, uma ponte entre o Deus Sol Atom e os cidadãos. A sua morte. A sua morte também é um grande mistério e, para alguns historiadores, ela foi assassinada por sacerdotes que defendiam o politeísmo. Outros estudiosos afirmam que ela foi alvo de inveja, já que, ao lado do seu esposo, ela acumulou um grande poder e influência. Então, essa última tese é levantada graças a uma imagem em bloco de pedra, onde a rainha ela aparece golpeando o inimigo com uma massa, o que no Egito Antigo remetia à ideia de força. Então, alguns arqueólogos estimam que ela teria morrido no ano de 1345 a.C. Então, historiadores e estudiosos do Egito Antigo, eles nunca conseguiram chegar a uma conclusão exata do que aconteceu com ela. Se ela sumiu, se ela foi assassinada, há controvérsias. E pesquisadores acreditam que Nefertiti ela deixou de ser adorada e foi banida da família real por seu esposo Akhenaton. Talvez porque ela não conseguiu dar-lhe um filho homem. Outra teoria afirma que o casal de soberanos foi rejeitado pelo povo
que consideram a adoração a Atom uma heresia. Então, até hoje, a múmia de Nefertiti ela nunca foi encontrada. Muitos estudiosos tentam até hoje encontrar a sua múmia. Bom dia, os integrantes do grupo são eu, Douglas, Pedro, Aislan e Alisson, e nós vamos apresentar sobre Anubis. Anubis, deus egípcio dos mortos e moribundos, guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo. Ele era sempre representado com a cabeça de um chacal. Entretanto, egiptólogos mais conservadores afirmam que não há como saber com certeza o animal que representa, mas era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte, na mitologia egípcia, também associado como protetor das pirâmides. Na língua egípcia, Anubis era conhecido como Impu ou Ampu. Em termos físicos, Anubis é representado sempre com o corpo de um homem e a cabeça de um chacal. Era relativamente frequente no Egito Antigo criaturas que possuíam formas de animais misturadas com formas humanas. A escolha do chacal se explica por este animal viver próximo de onde os corpos eram sepultados, servindo como protetores, especialmente pelas covas serem mais rasas, evitando sequestros e saques. Na sua mão direita, Anubis leva um cedro e na esquerda uma chave, que seria a chave para a morte. Ele também carrega preso na cintura um chicote. Segundo as crenças egípcias, Anubis era o responsável por guiar as pessoas do mundo dos vivos para a vida após a morte. Dessa forma, ele tinha um papel parecido com o barqueiro que leva os espíritos até o mundo superior. Era Anubis quem guiava os mortos até Osíris, que por sua vez julgava a moral e o destino das pessoas. Anubis, entretanto, também era o juiz das almas, conhecido como guardião das escalas. Era ele quem pesava o coração de um indivíduo, para julgar se ele era digno ou não do reino dos mortos. Para isso, de acordo com o livro dos mortos, após a mumificação, o coração do morto era entregue para a análise do peso de Anubis. Anubis colocava o coração de uma determinada pessoa de um lado da balança, enquanto do outro uma pena fazia o peso. Dessa forma, o deus da morte poderia ditar o destino das almas. Caso o coração do morto fosse mais leve que a pena de avestruz, a alma poderia ascender para a existência celestial. Caso contrário, se a alma fosse mais pesada que o outro lado da balança, o indivíduo era devorado por Amit. Alguns mitos indicam que Anubis era filho de Osíris com Néfris e foi deus do submundo. O posto foi assumido depois por Osíris. Anubis, em respeito ao pai, não voltou a retomá-lo nessa versão. Osíris juntou-se com sua irmã Néfris e com ela teve um filho, Anubis. Enciumado pela quantidade de terras que Osíris governava no Egito, seu irmão Sete resolveu matá-lo. No entanto, sua esposa e irmã, Ísis, o ressuscita e com a ajuda de Néfris e Anubis, embalsam o corpo de Osíris. Após ser ressuscitado por Ísis, Osíris passa a viver no submundo. Ali ele fica encarregado de pesar os corações dos mortos e decidir seu destino. Anubis, por sua vez, foi encarregado de preparar o ritual de morte e embalsamar os corpos, além de guiar a alma dos mortos. Os egípcios acreditavam que Anubis estava presente em todas as sessões de embalsamento dos mortos.